Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História. Vamos ao assunto do nosso contraturno. Aula de número 68, título: O Grito Negro na América existiu e ecoou. Objeto de conhecimento: a Revolução dos Escravizados em São Domingos e seus múltiplos significados e desdobramentos. O caso do Haiti. Vamos à aula? Estão prontos para embarcar na história? Afivelem os cintos e preparem-se para a decolagem. Nosso destino é o Haiti. Vamos lá? Bem-vindos ao Haiti. Vamos trabalhar sobre a Revolução Haitiana. A Revolta de São Domingos foi uma rebelião realizada pelos escravos africanos na colônia francesa de São Domingos a partir de 1791. Essa revolta pode ser chamada de Revolução Haitiana ou Independência Haitiana. Esse evento ocorreu entre 1791 e 1804. Olhem aqui o mapa para a gente ver então a localização do nosso Haiti, né? Fica aqui no norte, próximo aí ao Caribe, né? Próximo a Cuba também. Os africanos, eles estavam insatisfeitos com o alto grau de opressão e exploração. Influenciados pela Revolução Francesa, iniciaram então uma grande revolta de negros escravizados. Vamos compreender como foram os antecedentes para que acontecesse essa Revolução Haitiana. Olha só, no final do século XVIII, a região que corresponde atualmente ao Haiti era colonizada pelos franceses e conhecida como São Domingos ou Ilha de São Domingos. A presença francesa ocorreu de maneira gradativa a partir do século XVI, quando a região, ainda conhecida por Hispaniola e sob a posse dos espanhóis, passou a ser ocupada por corsários franceses, que usavam a Ilha de Tortuga como refúgio. Aqui, então, nós temos um mapa da Ilha de Tortuga. Lembrando aqui, como nós vimos agora, era uma posse espanhola que vai ser aos poucos colonizada, então, pelos franceses, ok? Olha só. Essa colonização francesa na região, ela foi reconhecida pelo Luís XIV, aqui vocês têm o Luís XIV, o Rei Sol, em 1665. E em 1697, os espanhóis reconheceram o território ocupado pelos franceses através do Tratado de Ryswick. De todos os territórios ocupados pela França, nenhum alcançou tanta prosperidade quanto São Domingos, que era um dos maiores produtores mundiais de açúcar. Ou seja, eles vão aos poucos colonizando essa ilha e ela vai tendo rentabilidade através do comércio do açúcar. Então, essa ilha ela é importante comercialmente. Vamos compreender, então, por que é importante a gente olhar esse sistema francês lá em São Domingos, ok? Olha só, no final do século XVIII, o sistema escravista imposto pelos franceses em São Domingos fez com que cerca de 40 mil franceses controlassem violentamente uma população de cerca de 450 mil escravizados. Olha só para a gente compreender, então. Essa parte, então, de São Domingos, ela estava caracterizada como com latifúndio, uma grande propriedade, né? Monocultura, até que chega realmente aí a produção de açúcar, trabalho de negro escravizado. Vimos aí agora 40 mil franceses escravizando 450 mil negros escravizados, né? Então, olha só. E, claro, a gente vai ver, então, essa produção voltada para o mercado externo. Olha só, né? O que é, então, esse latifúndio, como eu falei, grande propriedade.
Olha só, então, aí ligado, então, à monocultura. Nós temos aí também a produção pequena de algodão, né? Trabalho de negros escravizados, olha só, né? E como nós vemos também, voltados para o mercado externo. Então, olha só como essa parte de São Domingos, ela é importante. E mais, essa ilha de São Domingos, ela ficou conhecida na época como a Pérola das Antilhas. Olha porque o nome é importante, porque a gente vai ver que no século XVIII ela vai dominar a produção do açúcar mundial. Então o açúcar era o quê, né? Era uma grande produção voltada então para esse mercado externo. Por isso que essa ilha, ela tem muitos negros escravizados, né? Sob o domínio então aí dos franceses. Vamos compreender, então, como se deu essa Revolução Haitiana. Lembrando que, ainda há pouco eu falei para vocês, são 40 mil franceses dominando, escravizando cerca de 450 mil negros escravizados. Gente, fazia-se, então, muitos castigos contra esses negros, porque eles precisavam trabalhar. Afinal de contas, esse comércio do açúcar, ele é importante, então, para os franceses. Como é que começa, então, esse movimento, ok? A gente vai ver duas lideranças que foram importantes. A primeira delas é quem? É o Toussaint Louverture, ok? Toussaint Louverture, ele vai liderar as tropas haitianas contra os franceses. Ele era, então, um negro liberto que aboliu a escravidão na ilha de São Domingos. Aos poucos, essa revolução ela vai dando tão certo que o Toussaint Louverture ele vai redigir uma constituição. Ele criou então hospitais, parques e escolas. Ele vai modernizando aos poucos a partir do momento que essa revolução realmente ela vai acontecendo e vai dando certo. Não é tanto que ao assumir o poder, Napoleão Bonaparte ele enviou uma expedição para retomar o controle dessa colônia em 1801. Houve novos embates entre franceses e haitianos e Louverture foi preso e enviado para a França. Mas surge ao mesmo tempo que uma segunda liderança importante, que foi quem? O Jean-Jacques Dessalines, tá? Então, Jean-Jacques Dessalines, ele vai tomar a liderança do movimento, ele venceu definitivamente os franceses em novembro de 1803. Foi ele quem declarou oficialmente a independência de São Domingos. Em 1º de janeiro de 1804, depois da independência, São Domingos, né, que foi líder aí, o Jean-Jacques Dessalines, mudou então o nome para Haiti, ok? Então houve essa mudança. Antes da independência chamava-se Ilha de São Domingos ou São Domingos. E após a independência, o nome mudou para o Haiti. Dessalines ele foi o primeiro imperador do Haiti com o nome de Jacques I. E claro, se esse movimento na América ele ecoou e deu muito certo, gente, tá? Apesar de ser uma temática pouco trabalhada, mas era sim uma revolução feita por negros escravizados em plena aqui essa parte das Américas. Olha só, os franceses, então, né, foram à caça aí do Dessalines, conhecido como Jacques I, e o assassinaram em 1806. Vamos então, olha só, né? Temos então aqui a imagem dessas duas pessoas, dessas duas lideranças que foram importantes. Primeiro aí, como nós vimos, o Toussaint Louverture, né, que é o primeiro que começa a fazer então esses levantes, né? Começando aí, né, essa revolução então haitiana, e nós temos também aí o imperador que foi então o Jean-Jacques Dessalines, conhecido também como Jacques I, tá? Que é ele que passa aí então a fazer a mudança de nome de São Domingos para então Haiti, como ainda é conhecido hoje. Olha só, esse assunto ele é pouco visto na nossa história, mas existiu sim.
essa revolução ela foi importante. E olha só, para a gente então lembrar, né? A rebelião, ela ocorreu então nessa parte, né, da ilha de São Domingos, foi então aí feita por cativos, né, e libertos na história então da América, que combinou então com essa revolução, que destruiu o sistema de escravidão, né, o sistema também de plantações e, consequentemente, transformou aí São Domingos em Haiti no dia 1º de janeiro de 1804, tá? É uma revolta importante porque foi feita realmente pelos negros contra os brancos aqui na nossa América. E assim finalizamos o nosso contraturno digital sobre a Revolução dos Escravizados em São Domingos e o caso do Haiti. E vamos agora para o nosso Aplicando. E vamos agora testar o nosso conhecimento, né, sobre esse assunto, a Revolução Haitiana, através do nosso Aplicando. Olha aí, temos uma questão semeando 2023. Quando pensamos em todos os territórios ocupados pelos franceses na América, percebemos que nenhum alcançou tanta prosperidade quanto São Domingos, que era um dos maiores produtores mundiais de açúcar. Ao observar o sistema francês implantado em São Domingos, marque a alternativa que melhor caracteriza a economia dessa colônia. Vamos então aí às alternativas. Olha só, nós temos então no A, minifúndio, policultura, trabalho de recém-libertos e voltados para o mercado interno. B, agricultura familiar, policultura de arroz e açaí, trabalho escravo de norte-americanos de Massachusetts e mercado interno e externo. Letra C, latifúndio, policultura, trabalho de libertos e voltados para o mercado interno. E letra D, latifúndio, monocultura, trabalho escravo africano e voltado para o mercado externo. Então, nós vimos na nossa aula o quê? Né? Que era uma das características, então, de São Domingos, letra B, né? Nós temos aí, olha só, o latifúndio, que falei para vocês, de grande propriedade, monocultura, principalmente a partir do momento em que a gente começa aí a fazer a produção de açúcar nessa ilha de São Domingos, né? Trabalho de negros escravizados. Lembra sempre, eram poucos franceses escravizando cerca de 450 mil pessoas. 40 mil franceses para 450 mil. Então, olha só, era muita opressão para cima desses negros escravizados, tendo que trabalhar duramente para sustentar esse grande sistema aí da venda de açúcar. E, claro, os franceses, eles ganhavam muito dinheiro, por quê? Porque vendiam, então, para o mercado externo. Vamos, sem demora, ao nosso gabarito comentado. Olha o que diz o gabarito comentado. O sistema francês implantado em São Domingos tinha como características o latifúndio, baseado na grande plantação. Monocultura, a cultura de um produto em grande escala, que era o açúcar, trabalho escravo africano e voltado para o mercado externo. Vamos agora, então, queridos, às nossas considerações finais. E as nossas considerações finais, então, com o nosso mapa mental. Lembrando, então, que o Haiti, ele é conhecido, então, como a pérola das Antilhas. Como é que se dá, então, esse início dessa revolta, não é mesmo? Lembrando que ela é um período que vai, né, de 1791 a 1804, é conhecida também como Revolução Haitiana e Independência do Haiti. Se vocês virem, então, aí esses nomes, essas nomenclaturas, elas são, então, desse período da revolta de São Domingos, ok? Olha só, esse início, então, de Revolução Haitiana, ele começa, então, lá no século XVI, quando essa ilha de Tortuga ela é ocupada pelos franceses, exatamente por isso que em 1665, o rei Luís XIV, né, ele vai reconhecer essa região aí para os franceses, porque era um comércio altamente lucrativo.
comércio então ligado aí ao açúcar. Falamos então, né, no nosso contraturno que havia 40 mil franceses que escravizavam 450 mil negros escravizados. Então, a gente começa a fazer realmente essa, né, revolta através de duas lideranças importantes, que foram, então, aí o Toussaint Louverture e o Jean-Jacques Dessalines, né? Um que começa, o Toussaint, e o outro, então, que termina a revolta, né? Inclusive, vai fazendo o quê? A mudança de nome, né? De São Domingos para o Haiti. Olha só, grandes produtores de açúcar, de tabaco, de algodão, né? E de rum, sendo que a produção de açúcar é que se sobressai. Revolta, então, aí, conhecida, né? A única da América voltada e feita por negros escravizados. E, claro, nós temos aí também, em 1804, a gente faz, então, né, essa independência e muda a nomenclatura de São Domingos para o Haiti, como ainda é conhecido hoje. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e siga @Contraturno Digital. Até a próxima!